Há noites em que a alma simplesmente não encontra descanso. Você deita a cabeça no travesseiro, o corpo está exausto, mas algo no seu espírito está inquieto. Você se vira de um lado para o outro. A mente não para. Preocupações, medos, ansiedades. Mas às vezes é algo mais profundo. Uma sensação de estar sendo observado. Uma opressão que pesa no ar do quarto. Isso não é apenas cansaço. Isso é o mundo espiritual pulsando ao seu redor. Com a experiência do tempo e de quem dedica a vida a desmascarar o mundo espiritual e suas operações, eu aprendi que a noite não é apenas um período de descanso. Ela é um território, um campo de batalha. E nesse campo de batalha, o silêncio é uma arma, mas as palavras corretas são um exército. Eu aprendi que existem palavras que, quando são ditas com entendimento, com fé, antes de dormir, elas mudam tudo. Não no dia seguinte, elas mudam tudo, instantaneamente. Elas alteram a atmosfera do seu quarto. Elas calam as vozes que te atormentam. Elas erguem uma fortaleza ao seu redor enquanto você dorme. Muitos entram na noite vulneráveis, com o espírito desarmado. Mas hoje, você não será um deles. Hoje, eu vou te revelar 3 versículos. Apenas 3. Mas não são 3 versículos quaisquer. São 3 níveis de autoridade espiritual. Eu não estou falando de superstição. Eu não estou falando de amuletos. Eu estou falando de acessar o poder que já foi dado a você, mas que talvez você nunca tenha usado dessa forma. O que você vai aprender hoje é como transformar o seu sono de um momento de vulnerabilidade em um momento de poder. Vamos falar sobre códigos espirituais. Vamos falar sobre como selar a sua mente, a sua casa e o seu espírito contra todo tipo de ataque noturno, seja ele uma seta de feitiçaria, um espírito de tormento ou uma obra de bruxaria enviada contra a sua vida. Preste muita atenção. O que vou te ensinar aqui não é para ser ouvido apenas, é para ser praticado esta noite. Antes de começarmos essa jornada profunda, se o seu coração já sentiu o peso dessas palavras, faça 2 coisas por mim. Primeiro, deixe o seu like neste vídeo. Isso não é para mim, é para que esta plataforma entenda que esta é uma mensagem de luz e a mostre para mais pessoas que estão neste exato momento precisando de um resgate espiritual. Segundo, comente aqui abaixo de qual cidade, de qual país você está me acompanhando. É sempre uma alegria imensa saber onde a nossa comunidade está plantando a sua bandeira. Eu quero ler e saber de onde você faz parte dessa família de guerreiros. Escreva aí e me diga também se você está pronto. Se você está pronto para aprender a dormir em paz, mas com a sua autoridade ativada. Vamos começar. Parte 1. A explicação espiritual. Por que as palavras mudam o ambiente? Para que você entenda o poder desses 3 versículos, você precisa primeiro entender o que é uma palavra no mundo espiritual. Aqui no mundo físico, palavras são apenas som, vibrações no ar. Mas no mundo espiritual, palavras são códigos. Elas são veículos. Elas carregam poder, intenção e autoridade. A Bíblia diz que Deus criou o mundo pela palavra. Ele disse, haja luz, e a luz veio a existir. A palavra dele não descreveu a realidade. Ela criou a realidade. Quando você, como filho de Deus, cheio do Espírito Santo, declara a palavra de Deus, a Bíblia, você não está apenas citando um livro antigo. Você está liberando o mesmo código espiritual que criou o universo. Você entende a gravidade disso? O mundo espiritual opera por leis, e a lei mais alta é a da palavra declarada. Feiticeiros, bruxas, praticantes de ocultismo, eles entendem isso perfeitamente. O que você acha que é um feitiço? O que é uma maldição? São palavras. São códigos espirituais negativos, liberados com intenção e muitas vezes com um ritual, para criar uma realidade de destruição, doença ou miséria. Eles usam palavras para levantar altares de trevas. Mas o que acontece quando você, que tem a aliança com o Deus Altíssimo, decide usar os seus lábios? Quando você declara a palavra de Deus antes de dormir, você não está apenas fazendo uma oração. Você está, literalmente, levantando um altar de luz no mundo espiritual. Você está ativando anjos. Você está desenhando uma linha de defesa que demônio algum pode cruzar. A noite é o momento favorito das trevas para operar. É quando a guarda está baixa. É quando a mente está cansada
e mais suscetível ao medo, à dúvida, à opressão. Muitos cristãos oram antes de dormir e isso é maravilhoso. Eles pedem: Deus me proteja. Mas há um nível acima disso. É o nível da declaração. É quando você para de pedir proteção e começa a decretar a proteção que já é sua. As palavras que vou te ensinar não são magia branca. Magia tenta manipular Deus ou forças espirituais para fazer a sua vontade. Autoridade espiritual é aplicar a vontade de Deus que já foi estabelecida na palavra. É por isso que nada, absolutamente nada, nenhuma feitiçaria, nenhum espírito de tormento, nenhuma opressão noturna prevalece contra alguém que entende isso. Alguém que dorme, não apenas debaixo da proteção, mas com a palavra viva e ativa sobre ele. Agora vamos ao primeiro código, a primeira chave. Parte 2, o primeiro versículo, a palavra da gratidão e paz. Nós vamos construir uma fortaleza, e toda fortaleza começa com o alicerce. O primeiro versículo não é um grito de guerra, é um suspiro de rendição. Antes de qualquer coisa, antes de repreender ou batalhar, você precisa calar o seu próprio interior. O primeiro ataque do inimigo não é com um demônio visível, é com a ansiedade, é com o medo, é com a inquietação mental que te impede de acessar sua autoridade. Se o seu coração está em guerra consigo mesmo, como você pode lutar a guerra lá fora? Por isso, o primeiro versículo que você vai declarar é o da rendição e da confiança. Salmos 4, versículo 8. Declare em voz alta comigo, se puder: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Vamos analisar esse código. Em paz me deito. Isso é uma decisão, não é um sentimento. Você pode estar sentindo tudo, menos paz, mas você declara a paz. Você está dizendo ao seu corpo, à sua alma e ao mundo espiritual: eu escolho a paz. A minha condição atual não dita a minha realidade espiritual. E logo pego no sono. Isso é uma declaração de fé contra a insônia, contra o tormento, contra as noites em claro. Você está profetizando sobre o seu próprio descanso. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aqui está a chave. A sua segurança não vem da sua porta trancada, do seu sistema de alarme ou da sua saúde. A sua segurança vem dele. Quando você declara esse versículo, você está rompendo instantaneamente a influência de espíritos de insônia, de medo e de tormento. A ansiedade é um espírito, o medo é um espírito, e eles não suportam a atmosfera da verdadeira confiança em Deus. Esse versículo é o que eu chamo de o silenciador de acusações. Sabe aquelas vozes que vêm à noite, lembrando seus fracassos, suas contas, seus problemas de saúde? O Salmo 4:8 cala essas vozes. E como eu disse, esta é uma abertura para a sua oração. Você declara o versículo e depois você o expande. Você pode declarar: Senhor, em paz me deito. Eu libero agora toda a ansiedade do meu dia. Eu me recuso a levar para o meu sono as preocupações do amanhã. Eu pego no sono agora, pois a tua palavra diz que tu me fazes repousar seguro. A tua presença é o meu escudo. A ansiedade não tem poder aqui. O medo não tem poder aqui. Eu entrego minha mente, meu corpo e meu espírito ao teu descanso. Amém. Veja, você usou a palavra como uma âncora para a sua oração. Você ensinou sua alma a descansar, mesmo que o mundo lá fora esteja em guerra. Esse é o primeiro passo. Você limpou o terreno interno. Você estabeleceu a paz. Agora, com a paz estabelecida, vamos trancar as portas. Parte 3. O segundo versículo, a palavra de autoridade. Se o primeiro versículo foi para dentro, o segundo é para fora. Agora que sua alma está em paz, é hora de lembrar ao mundo espiritual quem está no comando do território. Muitos cristãos são pacíficos, mas não têm autoridade. Eles são bons, mas não são perigosos para o inferno. O segundo versículo é a sua declaração de posição espiritual. É a palavra de autoridade. Lucas 10, versículo 19. Jesus falando: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vamos quebrar esse código poderoso. Eis que vos dei autoridade. Note, ele não disse eu darei, ele disse eu dei. Está no passado. É um fato consumado. Você não tem que pedir por autoridade.
Você tem que exercer a autoridade que você já possui. Autoridade é diferente de poder. O poder é a força bruta. Autoridade é o direito legal de usar o poder. Um guarda de trânsito não tem poder para parar um caminhão com as mãos, mas ele tem autoridade para levantar a mão e fazer o caminhão parar. Por quê? Por causa do governo que ele representa. Você representa o reino dos céus, para pisar serpentes e escorpiões. Na Bíblia, serpentes quase sempre se referem a espíritos de engano, mentira, astúcia. Escorpiões se referem a espíritos que trazem dor, tormento, ataques venenosos e agudos. Jesus está nos dando autoridade sobre hierarquias espirituais e sobre todo o poder do inimigo. Não é sobre algum poder, é sobre todo o poder. Isso inclui feitiços, bruxarias, maldições, projeções astrais, espíritos familiares, demônios de doença, tudo. E nada vos fará dano algum. Essa é a promessa que sela o decreto. Muitos cristãos sabem esse versículo de cor, mas eles o tratam como uma relíquia, algo para admirar. Eles não o usam como uma arma. Quando você declara esse versículo antes de dormir, você está fazendo o que eu chamo de trancar as portas espirituais. Você está efetivamente servindo uma ordem de despejo para qualquer entidade maligna que esteja sequer cogitando perturbar sua noite. Você está lembrando ao mundo espiritual que eles estão em território ocupado pelo reino de Deus. Como você aplica isso na sua oração? Depois do Salmo 4:8, você continua: e agora, com base na palavra do meu Senhor, em Lucas 10:19, eu tomo a minha autoridade. Eu declaro que toda serpente de engano e todo escorpião de tormento estão debaixo dos meus pés. Todo o poder do inimigo enviado contra minha casa, minha família, minha mente ou meu corpo nesta noite é cancelado, quebrado e anulado. Eu declaro que nada me fará dano algum. Nenhum feitiço, nenhuma maldição, nenhum espírito noturno pode atravessar essa palavra. As portas estão trancadas pelo sangue de Jesus. Você sente a mudança na atmosfera? A primeira palavra trouxe paz. Esta palavra traz governo. O inimigo não tem medo de cristão que vai à igreja. Ele tem pavor de cristão que entende sua autoridade e a usa. Agora temos a paz interna e a defesa externa. Falta o terceiro selo, o selo da aliança. Parte 4. O terceiro versículo, a palavra de obediência e proteção. Este terceiro versículo é o que sela tudo. Ele conecta a sua fé e a sua autoridade a algo maior, a sua aliança com Deus. Muitos querem o poder de Deus sem a presença de Deus. Eles querem a proteção sem a obediência. Isso não funciona. O mundo espiritual respeita a hierarquia e aliança. Este terceiro versículo é uma das promessas mais poderosas de proteção e contra-ataque da Bíblia. Deuteronômio 28, versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados diante de ti os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Que código glorioso! Vamos analisá-lo profundamente. O Senhor fará... Não é você, não é sua força, é o Senhor. Você entra com a autoridade, Lucas 10, e o Senhor entra com o poder de derrota. Que sejam derrotados diante de ti os inimigos que se levantarem contra ti. Isso é específico. Não é sobre qualquer inimigo, é sobre aquele que se levanta contra você. O ataque que foi direcionado, a bruxaria que foi encomendada com seu nome, o feitiço que foi lançado. A palavra diz que o destino dele é a derrota. Por um caminho virão contra ti. O ataque do inimigo é focado. Ele vem organizado com um plano por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. 7, na Bíblia, é o número da perfeição, da completude. Isso não significa apenas derrota. Significa derrota completa. Significa confusão, desorientação, pânico no campo inimigo. Eles vêm como um exército e fogem como indivíduos apavorados, sem direção. Mas aqui está o segredo deste versículo, e é por isso que ele é o terceiro. Deuteronômio 28 é o capítulo das bênçãos da obediência. Este versículo não é uma fórmula mágica. Ele é uma condição espiritual. Ele só funciona quando o coração está alinhado com Deus, quando você anda em obediência, quando você se arrepende dos seus pecados. Quando você declara essa palavra com fé,
e com um coração obediente, você está ativando sua aliança. Você está dizendo: Senhor, porque eu ando contigo, eu agora reivindico a tua promessa de aliança. Todo ataque que veio por um caminho, eu ordeno agora, em nome de Jesus, que volte por 7, confuso e derrotado. Todo ataque volta para o remetente. O público precisa entender: a palavra de Deus não é mágica, é uma aliança viva e verdadeira do próprio Senhor. Ela exige fé, mas também exige santidade. Como você sela sua noite com isso? Depois de declarar a paz, Salmo 4, e a autoridade, Lucas 10, você conclui: e porque eu ando em aliança com o meu Deus, eu selo esta noite com Deuteronômio 28, 7. Senhor, tu farás com que todo inimigo que se levantar contra mim seja derrotado. Eles vieram por um caminho, mas agora eles fogem por 7 caminhos. Toda seta, toda palavra de maldição, todo levante das trevas contra minha vida nesta noite, volta agora, derrotado e confuso, em nome de Jesus. O Senhor é meu protetor. Pronto. A fortaleza está completa. Paz interior, autoridade no perímetro e o poder da aliança divina como um escudo de fogo. Parte 5. Conexão final. O portão espiritual da noite. Agora escute. Preste muita atenção no que vou te dizer. Não são apenas palavras. Quando você lê e declara esses 3 versículos antes de dormir, algo acontece no invisível. Você está cobrindo o seu espírito camada por camada. Com o Salmo 4:8, você se cobre com a paz. Com Lucas 10:19, você se cobre com a autoridade. Com Deuteronômio 28:7, você se cobre com a aliança. Você se torna intocável. Muitos não sabem, mas o momento antes de dormir é um portão espiritual. É um limiar. Tudo o que você declara nesse instante, tudo o que você medita nesse instante, ecoa profundamente no mundo invisível durante a noite. O inimigo quer que você durma com medo, com ansiedade ou simplesmente apagado, inconsciente da batalha. Porque um cristão que dorme com medo é um alvo. Mas um cristão que dorme tendo declarado a palavra, ele não está apenas dormindo, ele está vigiando em espírito. Sempre se proteja, sempre faça o correto, sempre ande na paz, guerreiro. Esta noite, eu te dou essa instrução prática. Não amanhã, esta noite. Quando você for para a cama, apague as luzes. Respire fundo e em voz alta, não na sua mente, mas em voz alta, para que o mundo espiritual ouça. Leia estes 3 versículos. Salmos 4:8, Lucas 10:19, Deuteronômio 28:7. Declare-os. Medite neles. Faça deles a sua oração, como te ensinei. E então, vá dormir. Você vai perceber o que te oprimia, o que te deixava inquieto, o que te causava pesadelos, o que te trazia medo. Não terá mais poder sobre você, porque a palavra de Deus nunca dorme. Ela vigia enquanto você descansa. Parte 6. Selando com a oração. Eu quero agora selar este ensinamento com uma oração. Eu quero que você se junte a mim. Se você puder, feche seus olhos. Onde quer que você esteja, vamos nos conectar em espírito e erguer um altar de luz juntos. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti. Te agradecemos pela revelação da Tua palavra. Ela é a nossa espada, nosso escudo, nossa fortaleza. Senhor, neste momento, nós ativamos esses 3 códigos espirituais. Primeiro, nós declaramos a Tua paz que excede todo entendimento. Conforme o Salmo 4:8, nós nos deitamos em paz e pegamos no sono, pois só Tu, Senhor, nos fazes repousar seguros. Nós renunciamos a todo espírito de ansiedade, medo, tormento e insônia. Que a Tua paz guarde nossa mente e nosso coração. Segundo, nós nos levantamos na autoridade que Tu nos deste. Conforme Lucas 10:19, nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano. Nós declaramos que nossas casas, nossas famílias e nossas vidas estão seladas. As portas espirituais estão trancadas. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. E terceiro, nós ativamos a Tua aliança de proteção. Conforme Deuteronômio 28:7, todo inimigo que se levantou contra nós, que veio por um caminho, Tu o fazes fugir por 7 caminhos.
Todo ataque, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda palavra de maldição é agora quebrada, cancelada e volta derrotada para o seu lugar de origem, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Nós restauramos agora a nossa alegria e a nossa harmonia. Somos gratos porque podemos dormir, não como vítimas, mas como vitoriosos. Nós dormimos, mas o Senhor, o guarda de Israel, não dorme nem cochila. A tua palavra vigia sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Guerreiro, guerreira, você sente a paz? Você sente a autoridade? Agora eu quero que você faça algo muito importante. Eu quero que você se imponha no mundo espiritual. Aqui nos comentários, eu quero que você declare a sua frase de vitória. A intenção disso não é apenas comentar, é fazer um decreto público. Quando você escreve, você sela. Eu quero que você escreva esta frase: eu durmo em paz, acordo em autoridade e vivo em vitória. Declare isso. Escreva nos comentários para que o inferno leia que você não é mais um alvo fácil. Eu durmo em paz, acordo em autoridade e vivo em vitória. E use este espaço, os comentários, como a nossa comunidade. Se você tem um testemunho, se você sentiu algo durante essa oração, ou se você quer semear uma palavra de força para levantar um irmão que precisa ler, seja a luz. Use esse espaço para edificar. Se esta palavra foi poderosa para você, se este ensinamento te fortaleceu, se inscreva neste canal. Nós estamos aqui diariamente, trazendo conteúdo, não para entreter, mas para equipar você para a batalha. E compartilhe este vídeo. Há alguém que você conhece que não está conseguindo dormir. Alguém que está sendo atormentado. Seja o portador da libertação para essa pessoa. Lembre-se sempre, a noite não foi feita para o medo. Ela foi feita para o descanso e a restauração. Ande na paz, ande na autoridade e tenha uma noite abençoada. Nos vemos no próximo vídeo.